Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 13 de janeiro de 2025. As 10 mortes de famosos mais pesquisadas no Google em 2024, parte 3. Entre os balanços de fim de ano, o Google revelou quais as mortes que mais tiveram buscas. A lista tem personalidades da TV, música, internet e do esporte. Primeiro, Silvio Santos, apresentador e fundador do SBT. Morreu em 17 de agosto, aos 93 anos, de broncopneumonia. Segundo, João Carreiro, cantor sertanejo. A morte ocorreu em 3 de janeiro, devido a complicações de uma cirurgia cardíaca. Tinha 41 anos. Terceiro, Daniel Mastral, escritor e youtuber. Em 4 de agosto, foi encontrado sem vida com ferimento na cabeça de tiro de revólver, aos 57 anos. Quarto, Akira Toriyama. Em 1º de março, morreu o autor japonês de mangás, histórias em quadrinhos. Criador de vários desenhos famosos, a exemplo de Dragon Ball. Tinha 68 anos. Sofreu um hematoma no cérebro. Quinto, Liam Payne, cantor britânico, ex-integrante da banda One Direction. Teve hemorragia interna ao cair da sacada da suíte ocupada em um hotel de Buenos Aires. Estava com 31 anos. Sexto, Anderson Molejo, vocalista do grupo Molejo e grande personalidade do pagode. Morreu em consequência de câncer na região inguinal, aos 51 anos. Sétimo, Cid Moreira, apresentador e locutor, esteve na bancada do Jornal Nacional por mais de 2 décadas. Notabilizou-se também por narração de textos bíblicos. Teve falência múltipla de órgãos aos 97 anos, em 3 de outubro. Oitavo, Zagallo, ex-jogador e técnico, único tetracampeão do futebol. Em 5 de janeiro, sofreu falência múltipla de órgãos. Tinha 92 anos. Nono, Antero Greco, jornalista e apresentador do canal Spin. Estava com 69 anos quando foi vítima de complicações de um câncer no cérebro. Em 16 de maio. Décimo, Juan Esquerdo, jogador uruguaio. Morreu aos 27 anos, em 27 de agosto, dias após sofrer uma arritmia cardíaca durante o jogo entre o São Paulo e Nacional de Montevidéu. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a vida e a morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que é que uma lesão do coração, antes que a de outros órgãos, causa a morte? O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos. Quando estes morrem, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem.
É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como que pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo, ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de janeiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.